Olá, boa noite. Eu estou aqui pedindo licença para entrar aí na sua casa. Você sabe que você aí é muito importante aqui nas minhas lives, nas minhas páginas, nas minhas redes sociais. É você que é importante aqui no Backstage Stars. Agora à tarde, lembrando de uma pessoa muito querida na minha vida, desde a minha infância nada, desde que eu estava na barriga da minha mãe, ela já tinha muita amizade com a minha mãe, uma vizinha maravilhosa que me viu crescer, que me viu realizar o meu sonho de fazer o que eu gosto, né? De trabalhar na comunicação. E sabe, uma pessoa assim, muito, muito querida mesmo, de verdade. Então ela foi minha vizinha, muito querida. Ela foi no casamento do meu pai com a minha mãe, ela sempre estava lembrando disso tudo. Maria Rosa. Aí, depois que eu mudei para o interior, nós perdemos o contato durante um tempo. Mas graças à internet, que na internet tem coisas que não são muito legais, né? Mas tem essa parte maravilhosa que me fez eu reencontrar muitas pessoas maravilhosas que conviveram comigo na minha infância, que fez eu voltar a encontrar muita gente querida, que me fez voltar a encontrar uma comadre que era mais do que uma irmã para mim, a Estelinha. E dentre tantas pessoas queridas que eu reencontrei pelas redes sociais, eu reencontrei essa mulher maravilhosa, guerreira, muito determinada, e nós conversávamos sempre. Depois que uma amiga em comum da gente, a Clarice também, que é muito querida, me deu o contato dela e de alguns familiares dela, e a gente não parou mais de conversar. Todas as manhãs, à tarde, à noite, ela me mandava um áudio. E ela se tornou a minha seguidora querida, uma das seguidoras queridas. E ela passou a mandar os meus contatos para os vizinhos, para as vizinhas, por senhorzinhos, as senhorinhas, que eu aprendi a ter muito carinho e muito respeito pelos amigos da minha querida amiga. E ao passar do tempo, ela falou para mim que ela não digitava para mim porque ela não conseguia enxergar direito. Então ela gostava de falar comigo pelo áudio, e quando dava também a gente conversava por vídeo, né? E assim, um dia a gente estava conversando e eu falei para ela, você lembra, né? Quando eu tinha 14 anos, que eu ganhei dos vizinhos que se tornaram como parentes, né? Que eu ganhei o gravadorzinho aos 14 anos. E o meu pai também me deu a primeira Kodak, que eu fazia as fotos e tal. Que eu saía lá pelas ruas da Zona Norte entrevistando as pessoas, já contei essa história, na feira, na rua, lá na escola, enfim. E aí, conversando com a Maria Rosa, ela falou, não, minha querida, você não começou aos 14 anos. Ela me dizia que quando eu era bem pequena, eu
eu ia na casa dela e ela tinha aqueles aparelhos, antigamente eram uns aparelhos de som, que tinha acho que uns 3 andares, assim, e eram potentes na época, né? E aí ela e o esposo dela tinham aqueles microfones. E ela dizia para mim que eu pegava o microfone, ela colocava e eu ficava cantando, ficava conversando lá, principalmente quando ela fazia o aniversário dos filhos dela. E eu gostava muito disso. Então ela falava que eu devia ter uns 6 anos, 5 anos, eu já gostava de comunicação. E ela falou que eu gostava muito, que ela sempre lembrava do meu coração, de gostar de ajudar, que ela falava quando meu pai recebia, ele comprava bala para mim e eu dividia com as minhas amigas e tal. E por que eu tô lembrando disso tudo, né? Um dia eu falei para ela assim, acho que eu vou parar um pouco, né? Não ando muito bem, assim. E aí eu falei para ela que eu ia parar um pouco com a comunicação. Ela falou assim, imagina, você não pode parar com uma coisa que você gosta. E isso vem desde pequena, né? E ela brincava até que quando minha mãe estava grávida de mim, e ela falava que minha mãe falava que eu me mexia muito na barriga, né? Que às vezes elas estavam conversando e a barriga da minha mãe pulava bastante. Então, a Maria Rosa, que sempre me deu apoio, sempre me deu força, sempre falou para mim, não desista, né? Não desista dos seus sonhos. E aí um dia, conversando com ela, eu falei, ai amiga, hoje eu não tô legal. Ela falou assim para mim, eu lembro até hoje. Ela cantou uma musiquinha para mim e a música era mais ou menos assim. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. E ela sempre falava, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. E aí hoje eu fui tentar falar com ela, né? Eu vi que ela, esses dias, não tinha falado comigo, ela teve um problema de saúde. E já fazia alguns dias que eu não conseguia falar com ela, mandava mensagem, não tinha retorno. Hoje eu tive retorno, a filha dela falou que a mãe dela está hospitalizada, passou por 2 cirurgias e não tá bem. Mas eu creio em Deus. Eu creio, já orei, tá tudo nas mãos de Deus, né? E vamos ver o que o Senhor prepara, né? Se Deus quiser, ela vai ficar boa. Ela sempre foi guerreira, ela sempre foi determinada. Grande Maria Rosa. Sempre, quando eu tava um pouquinho para baixo, ela falava. Sempre ela cantava essa música, sabe? Esse refrão. E uma grande pessoa. Aí você pode estar falando, mas por que você está falando isso? A Maria, ela sempre foi, ela é de uma família grande, sempre passou por altos e baixos, mas eita mulher guerreira e determinada. E quando às vezes a gente conversava, eu até tinha marcado que breve eu ia lá na cidade dela, ela nunca deixava eu me desmoronar, né? Ela sempre falava, para tudo há uma solução, basta a gente crer. E sempre ela falava, né? Não desista. E sempre ela cantava.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E você? Você tem levantado? Você tem sacudido a sua poeira? Você tem dado a volta por cima? Você aí tem colocado o seu problema, a sua causa na mão do Senhor, que é o único que pode nos ajudar? Deus está conosco em qualquer momento, em qualquer situação. Nós precisamos acreditar mais. Tá, eu, outras pessoas, temos passado por momentos difíceis. Mas ou a gente cruza os braços e abaixa a cabeça e fica olhando a situação, ou a gente arregaça as mangas, sacode a poeira, dá a volta por cima e confia no Senhor. Você tem colocado a sua fé num Deus que tudo pode? Às vezes, a situação para o ser humano parece impossível. Mas cadê a nossa fé? Deus nos deu fé para todas as pessoas. E se a sua fé for como um grãozinho de mostarda, certamente vai ter resposta. É no meu tempo? É no seu tempo? Não, é no tempo do Senhor, é no tempo de Deus. Então vamos acreditar. Às vezes a gente levanta cansada, exausta, pensando, nossa, como que vai ser o dia de hoje? Como que vai ser o dia de amanhã? Vamos mudar. Ao invés da gente reclamar, da gente murmurar, vamos colocar tudo nas mãos de Deus. E a prioridade tem que ser a gratidão. A gente tem que aprender todos os dias, a todo momento, agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Esses dias eu estava com uma tosse muito forte. Me deixou bem para baixo. Estava com dificuldade de respirar por causa desse ar seco. Fiquei triste, murmurei, reclamei. Mas aí eu falei, peraí, eu tenho um Deus que é maravilhoso. Eu tenho um Jesus Cristo que carregou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Então eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que eu vou ficar bem. Eu preciso aprender a todas as manhãs, antes de eu me levantar, agradecer a Deus pelo ar que eu respiro. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Você aí, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, você tem agradecido ao dom da vida? Ou você está aí reclamando? Gente, vamos aprender a dar as mãos, a nos unirmos numa só fé. Eu fico vendo, às vezes, uma pessoa falando mal da outra, reclamando a outra, reclamando o que a pessoa faz, o que deixa de fazer. É tempo de nos unirmos. A Bíblia é muito clara. Está chegando os fins do tempo, vocês já perceberam? Tudo que está na Bíblia Sagrada está acontecendo. 2025 está acontecendo e já vem acontecendo há muitos anos. Então, ao invés de nós ficarmos reclamando, murmurando, falando mal do trabalho do outro, porque fulano não faz isso, ciclano não faz aquilo. Epa, pera lá! Vamos nos unir por um Brasil melhor. Não adianta ficar apontando um dedo para uma pessoa, um dedo para outra, falando que a pessoa não faz isso, não faz aquilo. Ao invés de brigarmos, de discutirmos, de ficar levando coisa pessoal para o nosso trabalho, muitas vezes, não que aconteça isso em todo e qualquer lugar, mas muitas vezes as pessoas estão misturando as coisas. Muitas vezes as pessoas estão misturando coisas pessoais
com trabalhos. Se você tem uma firma, é claro que você quer ver a prosperidade. Então, se você trabalha em algum lugar, dê glória a Deus. Agradeça a Deus o trabalho que você tem. Às vezes você pode falar, meu trabalho não é maravilhoso. Às vezes você está reclamando, nossa, no fim do mês, olha o tantinho que é meu salário. Mas agradeça, não murmure, agradeça. Porque tem muitas pessoas que adorariam estar no seu lugar, que adorariam ter a sua família, o seu trabalho, a sua casa. Então vamos parar de murmurar, vamos agradecer, gratidão. E vamos sim fazer o bem sem olhar a quem. Imagine só, quando um dia, que eu acredito muito, que um dia nós vamos estar perto do Senhor Deus. E na hora que Deus puxa o livro da vida, o que ele vai encontrar no seu livro da vida? Você já parou para pensar o que você veio fazer no mundo? Você está fazendo o que Deus colocou no seu coração para você fazer? O que vai ter escrito no teu livro da vida? Vai ter coisas boas? Você e Deus que sabe. Mas ei, ainda é tempo. Enquanto há vida, há esperança. Há esperança de você se reconciliar com quem você está brigado. Há esperança de aprender, sim, a pedir perdão e a perdoar. Porque se lá no seu livro da vida estiver escrito assim, aqui ó, tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo, você brigou, você trancou seu coração, você não perdoou certa pessoa. E aí? E aí? Será que vai ter salvação? Não adianta a gente pensar só aqui no hoje, no agora. Vamos pensar no nosso espírito, na nossa alma. Então, faça o bem sem olhar a quem. E não se esqueça de agradecer. E enquanto a vida há esperança, e você pode pedir perdão, e você pode perdoar sim. Não endureça seu coração, não importe se você foi culpado ou se você foi assim colocado para baixo. Tem gente que fala assim, eu tenho razão e eu vou ficar com a minha razão, eu não vou pedir perdão, coisa nenhuma. Vamos ser humildes, vamos calçar a sandália da humildade por um mundo melhor, por uma vida melhor, por uma salvação. Não adianta a gente pensar só aqui. Agora, um quer falar, outro quer falar. Gente, vamos dar as mãos, né? Vamos arregaçar as mãos, vamos pedir perdão, sim. E olha, não vamos julgar. Ultimamente, de uns tempos para cá, eu tô vendo muitas pessoas julgarem as pessoas. Porque fulano usa tal roupa, porque ciclano usa tal roupa, porque ciclano usa tal cabelo, porque fulano gosta de certas coisas que não é legal. Ei, pare de julgar. Igualdade, Brasil. Vamos respeitar a opinião das pessoas. Vamos deixar as pessoas viverem como elas querem. Vamos respeitar. O respeito é a prioridade de tudo. Se você, se nós queremos ser respeitados, nós precisamos, sim, respeitar as escolhas das pessoas. Elas têm o livre-arbítrio. Não olhe de cara feia. Não faça gestos feios. Deixa a pessoa viver como ela queira. Independente se é A, B, C ou D, somos todos filhos de Deus. Independente de cor de pele, independente de religião, nós somos todos filhos de Deus. Independente se a pessoa é homem, se é mulher, vamos respeitar.
O respeito está acima de tudo e vamos ser gratos. Lembre-se sempre, enquanto a gente está aqui apontando um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você, para mim. Então, vamos fazer uma coisa boa. Vamos ajudar, ter um bom coração. Vamos amar. Qual é o mandamento? Eu não estou falando de religião, não. Mas a Bíblia não fala amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem colocado Deus na prioridade da tua vida? Como que Deus vai te abençoar se Ele não for a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Já parou para pensar nisso? Ao invés de murmurar, de reclamar, o que eu tenho feito para Deus? Qual que tem sido a minha prioridade? Olha, a Bíblia é bem clara, amar a Deus sobre todas as coisas, e também fala lá, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Você tem amado ao seu próximo? Não adianta bater no peito e falar, eu sou cristão, eu vou na igreja, e não amar o seu próximo. Você tem amado o seu próximo? Olha, desculpa, gente, eu tô aqui me abrindo, porque é muito triste isso. Ver a pessoa, eu vou em tal lugar, eu amo a Deus. Que amor é esse que você tem a Deus que não ama o seu próximo? Tem amado o seu próximo? Tem calçado a sandália da humildade? Tem dado um aperto de mão, falado, bom dia, meu querido, bom dia, minha querida? Gente, desculpa, mas é muito triste o que a gente anda vendo pelas redes sociais, pelos jornais, na TV aberta. É muito triste muita coisa que a gente tem visto e que tudo também depende das pessoas, mas depende de nós também darmos o primeiro passo. Que tal nós começarmos a dar o primeiro passo? Se a pessoa não quer aceitar, tudo bem, você fez a sua parte com você e com Deus. Porque lá no livro da vida vai estar escrito, ó, fulano, ciclano, fez uma boa ação. Ele deu o primeiro passo, ele calçou as sandálias da humildade. Às vezes, eu vejo em alguns lugares a Bíblia Sagrada aberta. E muitas vezes a gente vê, né, cheio de poeira. Há quanto tempo faz que você não folheia a Bíblia e para assim para pensar um pouco nas escrituras sagradas? Você tem pegado a Bíblia ou tem muitas pessoas que de fim de semana, principalmente no domingo, põem a Bíblia embaixo do braço? Mas na sua casa, antes de dormir, você lê um salmo? Você vê as grandes histórias, grandes exemplos que nós temos na Bíblia? Você tem lido? Pense bem. Pense muito bem. Gente, vamos aprender a ouvir mais louvores. Sim, o louvor liberta. Às vezes a gente tem tempo para ouvir tantas músicas, né? Que não tem um conteúdo lá legal. O que nós temos ensinado para a nossa família? O que temos ensinado para as crianças? Tem uma passagem, eu não sei aonde fica, mas eu sei que tem essa passagem que fala para nós, pais, mães, ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. Você tem ensinado para o seu filho o caminho que ele deve seguir? Você tem olhado as redes sociais do seu filho, da sua filha? Vamos pensar bem. Vamos voltar a ter aquele amor que nós tínhamos. O primeiro amor, né? Lembra de quando você foi à igreja a primeira vez? Quando você estava naquela sede de querer um milagre para a tua vida, de querer uma transformação para o seu lar, a sede que você tinha de Deus, é a mesma sede que você tem hoje?
Ou depois que ia conseguir um milagre, caiu fora? Vamos buscar a Deus enquanto ainda é tempo. Vamos ser humildes enquanto ainda é tempo. Enquanto a vida, a esperança, gente. E sempre lembre-se do que minha amiga sempre me diz. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. É isso aí, gente. Levanta. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Vista a sandália da humildade. Faça o bem, sem olhar a quem. Vamos pensar no mundo melhor. E um mundo melhor pode sim começar por eu, por você. Às vezes, existem pessoas que falam assim, lá vem fulano, lá vem cicrano. Chega com um sorriso. Dê um bom dia. Faça a diferença. Vamos fazer um mundo melhor, um mundo cheio de amor. No livro de Jeremias, capítulo 29, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Ei, a hora é agora. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Lembre-se sempre, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o teu coração. Ao invés de falar para ciclano, para fulano, para Beltrano, estou passando isso, estou passando dificuldade ali, estou passando dificuldade aqui. Deus tem uma providência hoje na tua vida, se você acreditar. Acredita. Como diz minha amiga, levanta, sacode a poeira, arregaça as mangas, dá a volta por cima. Vamos fazer a diferença, gente. Boa noite, povo lindo, meus seguidores que moram aqui, ó, no meu coração. As redes sociais vêm me parabenizando pelas visualizações que eu ando tendo. Eu sempre falo, eu não sou nada sem você. Você aí que está assistindo a minha live agora, que vai assistir depois, você que compartilha, você que dá like, que manda coração, é a você que eu devo a minha gratidão e o meu muito obrigada. Obrigada de coração, gente, por sempre vocês estarem aqui apoiando a minha live. Desculpa, gente, de eu ter me aberto assim, meu coração para vocês, mas quem é meu seguidor, quem é minha seguidora sabe que eu sou assim, que eu venho aqui e eu gosto de falar olho no olho, ó. Porque quando a gente fala de humildade, e quem me conhece sabe que eu não tô aqui fazendo um teatrinho, não. E quando eu falo de humildade, eu falo de verdade, de coração. E eu tenho que agradecer, eu não sou nada sem Deus e sem você aí. Porque se eu tô chegando, graças a Deus, com um público fiel, se eu tô chegando a muitas visualizações, é porque você tá aí me dando apoio, me dando like, me mandando coração, compartilhando as minhas lives. E eu tô vindo aí com muitas novidades e muita coisa boa para você aí. E eu falo para você que não assistiu ainda o Eu Indo num lugar maravilhoso, que eu vi gente maravilhosa, conversei com pessoas maravilhosas, que foi no Lar São Vicente, que eu deixo aqui o meu muito obrigado novamente ao pessoal lindo do Lar São Vicente, na cidade de Tambaú, um lugar maravilhoso, um lugar acolhedor, que fui recebida junto com as minhas meninas do meu grupo Backstage, com as amigas. Nós somos muito bem recebidas lá no Lar São Vicente. A todos vocês que falaram comigo, que participaram das entrevistas, meu muito obrigada de coração. Obrigado à querida Dalila Canuto, que fez essa ponte, né, para mim poder ter ido lá com as meninas, num lanchinho maravilhoso. Mostramos lá o trabalho do pessoal do Lar São Vicente. Em breve eu vou voltar lá, tá? Gente, meu muito obrigada às meninas, né, as queridas meninas.
do meu grupo Backstage com as amigas. A gente começou a fazer esse trabalho social que fez muito bem para a gente estar indo lá, recebendo o carinho dos senhorinhos, das senhorinhas. Muito obrigada a toda a equipe do Lar São Vicente, ó, amo vocês, viu? E parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem na cidade de Tambaú. Vem muita novidade aí, viu, gente? Cláudia, maravilhosa amiga, Cláudia Bison. E breve vamos ter muitas novidades aqui no Backstage Stars, no Backstage com Cappuccino também. Lourdes Oliveira, olá! Hélio, Rose, muito boa noite. Minha gratidão, meu muito obrigado. Iago Marsola, que vem fazendo um trabalho muito bonito aqui na cidade de Tambaú. Meus parabéns, Iago. Parabéns por você ser também essa pessoa maravilhosa, né? Um pai de família maravilhoso. Vem fazendo um trabalho muito bonito. Continue assim, viu? Que Deus abençoe você, sua esposa, os filhos. Também a Nilza, oi querida, Reginaldo Rosa, olá, me diga que cidade que vocês estão falando, gente. A Carmen Luiza, uma pessoa que foi muito importante, e mesmo estando lá em São Paulo, é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito maravilhosa na minha infância. Tive contato com a mãe dela, que foi uma pessoa maravilhosa, na Escola Cachoeira, escola que hoje se chama Martim Francisco Ribeiro de Andrada, lá no Tucuruvi, né? Olha, tem gente que fala Vila Mazei, né? Mas lá na Paulo César, né? Que coisa maravilhosa. William, meu querido William, que faz um trabalho maravilhoso, né, para o pessoal da comunidade, ele e a Milena. Parabéns, e se Deus quiser nós vamos ter grandes coisas aí em outubro, né? Mais uma festinha para as crianças. William, grande abraço para você, meu amigo, muito obrigada de coração por você me permitir, às vezes que nós estivemos juntos, fazendo a divulgação do trabalho de vocês aí. Pessoal da Vila Saleme, um beijão para vocês, parabéns pela festa maravilhosa que todos vocês realizaram, parabéns também às outras comunidades que fizeram a festa, né, junina, parabéns de coração. Trabalho lindo que vocês fizeram e fazem, né? Vamos nos preparar aí para outubro fazermos em todos os bairros também, né? A festa maravilhosa que é feita, e também vou começar a viajar e mostrar algumas coisas da região. Aguardem, é novidade por aí. E é isso aí, gente. Só tenho que agradecer. Amanhã se inicia o mês de agosto. É um mês para mim que eu já estou relembrando algumas coisas, que eu fico meio emotiva, né? E inclusive agora, nesses meses que tem rodeios, festas na região, eu fico lembrando muito, né? Do meu gato esposo. Muita gente achava ruim porque falava gato esposo, mas eu sempre fui assim com ele. Eu sempre chamei ele de gato esposo. Era uma maneira carinhosa que a gente se chamava. E eu chamava às vezes ele de Tchuco, ele me chamava de Tchuca, de bem, de gata esposa. Todos nós temos uma maneira carinhosa, né, de chamarmos as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. E eu lembro que quando eu falava isso nas redes sociais, teve pessoas que falaram, nossa, mas falar gato esposo, ué, era o meu jeito com ele, e aí? Então, ele me levava, você que me conhece,
sabe que eu não dirijo, quem dirigia era ele fazia as fotos para mim quando não ia os cinegrafistas, era ele, meu gato esposo, que fazia as fotos. Vocês podem ver aí nas fotos, no meu álbum de fotos, que tem ele também com os artistas também, que ele ia no camarim comigo, principalmente nas fotos da mídia aí. O que ele gostava mesmo era do rodeio, né? Então, mas eu sei que eu vou conseguir passar esse mês firme e forte na companhia das minhas seguidoras, dos meus seguidores. E muito obrigado sempre por vocês estarem aí orando por mim, né? E é aquilo, né, gente? Quando a gente está se sentindo meio sem força, meio desanimado, é só olhar para o céu, clamar a Deus, que Ele é quem nos fortalece. E o Senhor Deus diz na palavra dele, na Bíblia Sagrada, que não há um fardo que ele não nos ajude a carregar. Senhor Deus nos dá um fardo leve. Às vezes a gente está pensando, né? Ai, não aguento. Ai, tá difícil. Mas entrega tudo nas mãos de Deus, confia que Ele te levanta, Ele te ergue. Confia no Senhor. E eu peço para você aí, meu seguidor, minha seguidora, orem para minha querida amiga do coração, que sempre falou para mim não desistir, continua. Orem para Maria Rosa, se Deus quiser, para ela ficar boa. Vamos acreditar, né? Que para Deus tudo é possível. E vamos orar para aquelas pessoas que estão hospitalizadas. Às vezes o médico deu um diagnóstico que não foi muito bom, mas vamos confiar que existe um Deus maravilhoso, um Senhor Jesus Cristo que lá na cruz do Calvário levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Vamos acreditar que o nosso ente querido, que o nosso amigo, que a nossa amiga, que às vezes está lá hospitalizado, vamos acreditar que o médico vai dar uma boa notícia, que tudo vai se renovar, que Deus vai soprar o fôlego da vida e que a pessoa vai ficar firme e forte e restabelecida. Está escrito, onde 2 pessoas ou mais estiverem reunidas num só propósito, numa só fé, Deus opera. Então eu creio. Vamos orar. Eu daqui, você daí. Vamos clamar a Deus nesse momento para ajudar os nossos entes queridos, os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos familiares. Ei, mãe, não perca a esperança. Se você está passando problema com seu filho, se você acha que não tem mais jeito, tem jeito sim. A sua fé, Deus quer ver o seu clamor pelo seu filho. Você que é mãe, você que é pai, você que é irmão e irmã, você pode ajudar sim a esse jovem que está sofrendo. Você pode ajudar orando por ele. Vamos mudar a atitude. Vamos começar a orar, porque existe um alguém que tem um bem maior pronto para derramar no seu lar. Acredite, vai vir emprego, vai vir a saúde restaurada, vai vir a mesa próspera. Acredite, não perca a fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, com os meus seguidores, com as minhas seguidoras que estão aqui. Eu clamo, Senhor, a Ti, com esse meu seguidor, com essa minha seguidora, que eu creio que está lá, independente de religião, porque o Senhor é o único Deus, além de Ti outro não há. E é a Ti que nós pedimos, ó Deus. Te peço, Deus, abençoe o lar do meu seguidor, da minha seguidora. Abençoa o familiar dessa pessoa. Senhor, acalma o coração dessa mãe, desse pai, que está aflito por o filho e a filha não ter chegado em casa ainda. Senhor, protege esse jovem. Livra de todo o mal.
Protege, Senhor, restaura a saúde de quem está num leito de hospital, ó Deus. Fortalece as pessoas, Senhor. Senhor Deus, não deixa o amor se esfriar. Coloca amor no coração das pessoas, para que elas venham calçar as sandálias da humildade, para que elas vejam que juntas nós somos mais. Por um mundo melhor nós te pedimos a paz mundial, a cura, Senhor. Deus, faz um milagre na vida de quem precisa. Essa pessoa que nesse momento está na tua casa, derramando lágrimas, pedindo socorro. Essa mãe, esse pai que está desempregado, Senhor, abre a porta do emprego para essa pessoa. Que essa pessoa possa vir te glorificar, Senhor Deus. Existem muitas pessoas que estão passando dificuldade. Existem pessoas que não têm mesmo o que comer na sua casa. Deus, o Senhor é aquele que fez o milagre, Senhor, dos pães, dos peixes. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu creio que o Senhor já estendeu a mão para essa pessoa que precisa de ti, para essa pessoa que está entrando em contato com o Senhor nessa oração. E desde já, ó Deus, com muita esperança no meu coração, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. E obrigado, Senhor Deus, pelo meu trabalho ter sido reconhecido por tantas pessoas. Me dê força, Senhor Deus, para que eu possa ajudar o meu próximo. Me dê força, capacidade para fazer meu trabalho sempre, Deus. E abençoe o meu seguidor, a minha seguidora. Que eles venham aqui um dia, nessa live, no meu estúdio, falar das maravilhas que tu tem feito na vida deles. Amém? Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Obrigada de coração por todos vocês que estiveram aqui. Ei, Jesus te ama. E eu também. Beijo no seu coração, minha querida, meu querido, pequenininho, pequenininha. Beijo enorme. Que Deus abençoe a sua noite, o seu descanso. Obrigado pelos likes, pelos corações. Compartilhe a live. Às vezes, existe alguma pessoa que está precisando ouvir uma palavra amiga. Fique com Deus e até mais.